Homens digníssimas tendem a ter problemas emocionais totalmente diferentes um do outro. Por exemplo, os homens eles têm uma tendência muito grande para lidar com a questão do perdão. Mas quando eu falo em perdão, eu não estou dizendo em perdoar alguém. O homem não tem dificuldade em perdoar alguém. Se essa pessoa se mostra arrependida, o homem perdoa sem problema algum. O homem ele tem muita dificuldade em se sentir perdoado. Quando o homem erra, quando ele comete algum erro, isso muitas vezes fica como um sentimento acusatório em sua vida durante muitos anos. Ele acaba desenvolvendo até mesmo problemas como depressão, tristeza profunda, angústia sem saber, problemas emocionais como tremedeira, crise de ansiedade. O homem tem uma necessidade que alguém chegue para ele e fale: você está perdoado pelo que você fez. Você realmente cometeu um erro muito grande, mas você está perdoado a partir de agora. Pode seguir em paz. Quando você faz isso, é como se você tirasse um peso dos ombros desse homem. E ele finalmente pode voltar a viver. Ao contrário, os digníssimos não têm o menor problema em se auto-perdoar. Na verdade, o problema das digníssimas está em emitir perdão. As digníssimas elas não perdoam com facilidade. Na verdade, elas passam o resto da vida tramando de alguma forma para prejudicar a pessoa que de repente tenha cometido algum erro com elas. Ou muitas vezes nem foi um erro, apenas não fez o que elas queriam. Mas elas se perdoam com muita facilidade. Não importa o erro que uma digníssima tenha feito na sua vida ou na vida de outra pessoa. Ela consegue viver muito bem com a consciência do que ela fez. Ela vive bem, ela não se sente mal por isso. Uma outra questão muito importante é que os homens, eles não se auto-sabotam. Ao contrário, os homens eles têm uma capacidade e uma motivação muito grande para viver fazendo coisas cada vez maiores em suas vidas. É uma tendência masculina, as digníssimas não. As digníssimas têm uma tendência gigantesca à autossabotagem. Elas simplesmente começam a destruir as próprias vidas. Uma coisa que você vai perceber na sua vida conforme você vai tendo mais experiências e conhecendo pessoas é que as digníssimas, caso tenha acontecido alguma coisa ruim com elas em um passado, elas vão carregar essa marca em seu coração e toda a vida dela vai ser sempre girando para refletir esse mesmo problema. Se é assim, se ela carrega um sentimento ruim, a partir daquele ponto, toda a vida dessa digníssima vai ser ruim também. Mas não porque ela é uma vítima, mas porque ela é agente ativa para destruir todas as possibilidades de realização. Eu sei que isso parece uma loucura, a gente vai falar mais sobre isso depois que a gente assistir esse vídeo aqui ao lado, e vocês vão entender por que isso acontece. Mas esse vídeo aqui representa muito bem essa história que eu estou trazendo para vocês, esse conceito de autossabotagem que é inerente às questões das digníssimas. Vocês vão ver no relato dessa moça como as digníssimas hoje, elas simplesmente destroem suas próprias relações, muitas vezes sem nem perceber o que elas estão fazendo. Então vamos assistir e depois a gente vai voltar com algumas ponderações muito importantes sobre isso. Tem um conhecido meu que ele estava prestes a casar. Ele já estava com data marcada, casamento pronto mesmo. E chegou o dia da despedida de solteiro. O que ele decidiu fazer? Ele falou assim, não vou fazer muita coisa não, vou fazer só um churrasco com os meus amigos e tá tudo bem. O que a mulher dele decidiu fazer? Ela decidiu ir para o Rio de Janeiro, se juntar com os piores canalhas do Rio de Janeiro, fazer uma mini festinha, ficou com 2. Enfim, ele descobriu e acabou o casamento. O que tá acontecendo? Vocês estão doidas, é? Vocês encontram um homem que gosta de vocês, que ama vocês, e vocês estão se auto-sabotando? Vocês estão percebendo que isso é auto-sabotagem? Não tem outra palavra para dar para algo como isso que aconteceu. Qual é a graça de você dormir com 2 outras pessoas completamente diferentes do seu marido, futuro marido? Aonde isso faz sentido? Então, alguns bons homens passaram por situações como essas. E aí eu sei que quando o homem fala que a ex dele era maluca, a gente... fala mais. Maluca é? Eu sei que a gente tem uma tendência a duvidar. Mas acredite, essa não é a única história tenebrosa que eu conheço. Só do meu ciclo social. Então, assim, se cure. Porque quando a sua pessoa chegar, você não precisa destruir tudo. Você pode se permitir ter um relacionamento maravilhoso, casar com alguém que te ame, ser feliz. Você não pode ficar sendo condicionada por tudo que aconteceu na sua vida. Você tem que dar um basta. Então, se você tá pronto... Esse é o retrato da digníssima moderna hoje, que essa moça acabou narrando pra gente aqui numa situação que ela conhece em louco, isso é muito importante. Não é apenas uma história enviada por seguidores, não, ela conheceu uma pessoa e ela tá trazendo um relato real de uma pessoa que ela conhece. Mas eu quero falar pra você o seguinte, por que muitas vezes as digníssimas, elas levam à autossabotagem e destroem sua própria vida?
Uma das questões mais importantes que a gente tem que entender é que as digníssimas elas sentem muito mais medo do que os homens. Elas sentem muito mais medo, elas têm muito mais incertezas sobre a própria capacidade, elas não confiam totalmente na própria capacidade. A experiência ontológica das digníssimas é em si uma experiência de medo, que é totalmente diferente com relação aos homens. E o medo, muitas vezes, faz você ficar em situações ruins por medo de enfrentar uma situação futura que pode ser boa, mas pode ser igualmente ruim. Por quê? Se você está sendo jogado em uma situação ruim, como não é culpa sua, é uma situação confortável muitas vezes, porque é o que você conhece. Você já está acostumado com aqueles problemas de uma determinada situação. A simples possibilidade de você sair dessa situação ruim, muitas vezes é aterradora na mente das digníssimas. Porque se ela tem uma situação que pode modificar a vida dela, ela tende à paralisia. Porque se ela for para essa situação e dar errado, na mente dela, ela vai se sentir muito pior do que a situação que ela está vivendo na atualidade. Então, muitas vezes, a digníssima ela prefere manter a possibilidade como um sonho que nunca vai ser realizado, mas que ela possa contemplar de longe, do que, de fato, tentar seguir para esse sonho. Porque ir para esse sonho significa necessariamente adentrar num terreno novo que ela desconhece totalmente. E essa possibilidade de estar adentrando num terreno novo, muitas vezes gera um pânico na mente das digníssimas. Trazendo esse conceito para o exemplo que a gente viu que a moça contou, muitas vezes a digníssima prefere viver solteira no meio de uma degeneração de situações que ela sabe ser essencialmente ruins, do que de fato casar. Porque muitas vezes na mente delas é uma mente totalmente emocional, não racional. A vida que ela leva agora tem uma esperança. A esperança é que ela case e fique feliz. Só que na mente dela, ela precisa sabotar o casamento. Por quê? Porque se ela casar, pode ser feliz ou pode dar errado. Se der errado, ela sente que vai voltar para a mesma situação e não vai ter mais esse sonho, essa esperança de que a vida dela melhore. Então o que ela faz? Ela sempre impede que o casamento se realize. Ela não consegue perceber que as chances de dar certo são maiores caso ela simplesmente comece a assumir o comportamento correto e justo. Então ela prefere simplesmente destruir toda a possibilidade de que o bem se realize na vida dela, para que ela possa continuar nos problemas que são confortáveis. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, são problemas que ela está acostumada, são problemas que ela já conhece. Então, como você tem esse conhecimento desse conjunto de problemas, como você já está familiarizado com eles não são tão ruins assim. Claro, uma questão emocional que a gente está falando aqui, mas não são tão ruins assim. Muitas vezes as pessoas preferem se manter nos problemas ruins do que se arriscar enfrentando uma nova vida com a possibilidade de se livrar desses problemas. Existem pessoas, e a gente precisa falar sobre isso também, que é um problema das digníssimas. Um homem tem muito pelo que ele pode se gabar. O homem tem realizações morais, espirituais, concretas. As digníssimas não. Muitas vezes a única coisa que uma pessoa possui em sua vida que a faz se sentir especial são os problemas que ela tem. Então por isso ela faz de tudo para se manter constantemente vivendo no meio desses problemas. Porque é a única forma que ela tem de se sentir especial. Assim, ela pode sempre poder falar para as pessoas assim, olha a vida que eu estou levando, a minha vida é tanto sofrimento, eu sou o único que passa por coisa tão difícil assim, a minha vida é difícil demais. Ela se sente especial, como se ela estivesse lutando uma luta injusta, que foi designado especialmente para ela como uma forma de punição do destino, da fortuna de Deus, quando na verdade não é. É ela que está traindo isso para a própria vida, mas ela se sente especial por estar vivendo assim. Por isso ela sempre se sabota, porque ela sabe que no momento que ela se livrar disso, ela vai perder aquilo que leva as pessoas a vê-la, sabe? Ela fala, tadinha, passar a mão na cabeça, tadinha, você é tão sofredora. E o que ela faz? Ela retroalimenta isso na própria vida. Uma outra questão que a gente precisa citar aqui também, que é uma questão que quando eu li a primeira vez me pareceu muito estranho, mas um artigo mostrou que para as digníssimas é pior ter 2 experiências de intimidade do que ter 10.
Não parece que isso faz muito sentido. Afinal de contas, tipo, quanto maior, nós sabemos, quanto maior o número de parceiros, pior para o emocional da digníssima. Mas quando a gente fala em uma questão exclusivamente de infidelidade e traição, ter 2 experiências de intimidade é pior do que ter 10. Por quê? O estudo explica isso. Psicologicamente, quando a digníssima tem só 2 relações, né, 2 intimidades com homens diferentes, sempre na vida dela ela vai carregar a dúvida se ela está perdendo alguma coisa tendo experiência com mais homens. Então isso leva ela a uma tendência de infidelidade. Já a digníssima, que teve 10 experiências com homens, por incrível que pareça, para ela sabe que não está perdendo nada, ela sabe como funciona o negócio, né? Ela já tem a experiência dela. Então, ela vai sabotar um relacionamento por outros motivos, né? Problemas emocionais, vai despirocar, como a gente chama. Mas ela não tem uma tendência aumentada para infidelidade. Porque ela já sabe exatamente aquilo, né? Ela tem experiência, já passou por ela tudo que é tipo de homem. Então ela já sabe exatamente o que esperar dos homens na parte de intimidade. Ela continua nessa vida por uma questão de costume, ela gosta, então ela acaba se degradando cada vez mais. Mas a outra que teve só 2 sempre vai ficar pensando: será que se eu tivesse um terceiro, um quarto, eu teria me realizado mais? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Isso é incrível, mas isso é pior. O ideal é que tenha 0, né? Para o casamento dar certo, um relacionamento de longo prazo, o ideal é que tenha 0 relacionamentos. Se você for esse 1, ainda dá para manter. Mas a partir do momento de 2, já foram só 2, meu irmão. É horrível isso para mim, está digníssimo. Mas eu sei que parece uma contradição, parece um contrassenso, mas é o que os estudos mostram e, de fato, você tem muita base para essa afirmação. Então isso que nós vimos aqui hoje explica o porquê, em parte, porquê as digníssimas têm essa tendência à autossabotagem, a destruir as próprias vidas. A autossabotagem das digníssimas nada mais é do que uma tentativa de se livrar de sensações ruins. Só que ao fazer isso, ela simplesmente se mantém nas sensações ruins, mas que são sensações ruins conhecidas. Quero falar rapidamente sobre o nosso Live Pix. Como vocês sabem, os meus vídeos não estão sendo entregues. A gente estava com uma ótima taxa de visualização, caiu do nada, entramos novamente em Shadowban. Então eu peço ajuda para vocês. Nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. Me ajudem nisso. Se você gosta do meu trabalho, quer fazer uma contribuição voluntária de qualquer valor, faça uma contribuição no valor que você quiser no nosso LivePix, está no comentário fixado na descrição do vídeo. No valor que você achar justo, no valor que você quer, sabe? Não precisa ser nada absurdo. É no valor que você fala, esse é um valor justo para o Felipe. Eu quero ajudar ele. Vocês sabem, são 12 processos, está vindo 13º. Está sendo cada vez mais difícil. Então eu peço para vocês ajuda nisso. Tá bom? Faça uma contribuição voluntária no valor que vocês quiserem. Tá no nosso LivePix. Comentário fixado e descrição do vídeo. Fala também da nossa área de membros. Todos os estudos que eu cito nos meus vídeos já estão disponibilizados pelos membros do canal. Então, se você quer ter acesso a todo esse conhecimento, se torne membro. A partir do nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que já conta com mais de 10.000 pessoas. Você vai fazer muitas amizades lá, você vai ter um ambiente para falar o que você pensa sem censura, você vai ser acolhido por homens de diferentes idades e o mais importante, você vai ter acesso a todas as fontes de estudos que eu tenho aqui. Os meus vídeos te formam moralmente, a minha área de membros vai te formar intelectualmente e você vai estar capacitado a enfrentar todas as mentiras que as mimimistas contam por aí. A partir do nível 3 você vai ter acesso a nossa plataforma de áudios e e-books. Nós nos aprofundamos muito em questões de psicologia de homens digníssimas. Nós temos professoras lá dentro dando aula pra gente sobre a psicologia das digníssimas. É importante que você assista isso. E o mais importante, você vai entender que os seus medos, anseios, angústias, desejos, sonhos foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. Você vai ver como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então, torne-se membro. Você vai estar um passo a mais do que todos os outros entendendo da psicologia de homens digníssimos. Isso é muito importante.